Olá, aqui é o professor e pastor Gilberto Barbosa da Costa, do canal Gilberto Barbosa 25. Estamos mais uma vez aqui para mais um momento de reflexão. Antes da reflexão, eu quero convidar você a curtir o nosso vídeo, deixa o seu comentário, assiste o vídeo completo, tá bom? E logo após você compartilha para o máximo de pessoas possíveis, para que mais amigos estejam se inscrevendo no nosso canal e fazendo reflexão conosco, tá bom? Na reflexão de hoje nós vamos meditar sobre obedecer para ser abençoado? Não, obedecer porque já somos abençoados. Quando nós lemos o Antigo Testamento, tem um texto muito famoso no livro de Deuteronômio, o capítulo 28 de Deuteronômio. Logo nos primeiros versos, o autor ele traz ali a palavra de Deus ao povo que diz assim: se atentamente ouvires a Deus e os seus mandamentos obedecerem, essas bênçãos te seguirão e te acompanharão, né? E esse texto ele ficou muito famoso assim nas décadas de 90 e entrada do ano 2000, com o advento, né, a explosão de um tipo de teologia aqui no Brasil, a teologia da prosperidade. Então se usava muito esse texto numa dinâmica de seguinte: obedeça que será abençoado. Mas normalmente obedecer era cumprir as ordens, não de Deus, mas daquela liderança em questão. O que eu acho muito interessante é que o princípio da obediência ele não é abandonado na nova aliança, na aliança debaixo do sumo sacerdócio de Jesus Cristo, né, que rasgou o véu de alto a baixo e liberou o nosso acesso ao Pai, amém? Sendo cada crente um sacerdote debaixo do sumo sacerdócio de Jesus. Esse princípio, né, que é uma lei espiritual, ele não é abandonado na dispensação da graça, na dispensação da igreja. Mas o que eu acho interessante é a inversão dessa lógica. Nós não obedecemos para sermos abençoados. Nós obedecemos porque nós já fomos abençoados. Como quando nós lemos a epístola paulina aos Efésios, que é uma epístola assim, com um texto direcionado a uma igreja, em Éfeso no caso, mas que tem um caráter universal. No capítulo 1, verso 3, o apóstolo Paulo diz assim: bendito seja o nosso Deus e Pai, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos em Cristo nas esferas celestiais. E quando nós lemos, né, esse texto e vimos essa ação, esse verbo, né, abençoou, é um verbo que está num tempo, num grego, que dá a seguinte conotação: essa obra de abençoar de Deus em Jesus Cristo, ela já foi feita no passado e de forma completa. Ou seja, nós já fomos abençoados por Deus, bendito seja Deus por isso, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos em Cristo. A obra de Cristo é completa. Aí agora nós estamos dentro dessa dinâmica. Por que nós obedecemos? Porque nós ficamos constrangidos, porque nós somos tomados por um amor, por uma gratidão que nos faz reconhecer: por que eu não obedecerei, por que eu não farei um esforço, um esmero em obedecer, se Deus Pai em Cristo já me abençoou com toda a sorte de bênção. Então a dinâmica muda um pouco. O princípio não é abandonado, mas a dinâmica muda. Nós não obedecemos para ser abençoados. Nós obedecemos porque nós já fomos abençoados numa totalidade. Nós temos necessidades aqui, algumas carências, limitações, porque temos, depois da queda, todas essas limitações, essas carências, mas em Cristo, que fez a obra perfeita.
Em Cristo que abriu um novo e vivo caminho para nós chegarmos ao Pai. Em Cristo nós já fomos plenamente, totalmente, de forma completa, abençoados pelo nosso Deus. Então pense bem a partir disso. Pense se não vale a pena obedecer. Pense que se não vale a pena não abandonar esse princípio da obediência a Deus, mas ser levado, um Deus que nos abençoou plenamente, que deu o seu Filho, que amou ao mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para nos proporcionar a vida eterna. Pense se não vale a pena renunciar. Pense se não vale a pena separar-se. Pense se não vale a pena ter mais compromisso, uma entrega não com homens, com instituições, com placas de igreja, com declarações de fé humanas, mas obedecer a esse Deus que tanto te amou e que foi capaz de enviar o seu Filho para fazer uma obra perfeita, completa e te abençoar numa plenitude. Você que tem fé, ou talvez você que está propenso a ter fé, você que se decepcionou com tantas coisas, com tantas situações, isso entre os homens é plausível, vai acontecer sempre, mas lembre-se, Deus te amou de maneira tão elevada que em Cristo Ele te abençoou com uma plenitude. Isso já foi feito. Deus não tem mais nada a provar para nós, porque Ele já nos amou, Ele nos amou primeiro e Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos em Cristo. Eu quero convidar você a pensar nisso. Eu quero convidar você a ser reavivado. Volte-se para Deus, volte para a comunhão, volte-se para a palavra. Torne a sua vida uma vida cristocêntrica. Torne a sua adoração uma adoração cristocêntrica. Torne o seu culto, a sua oferta, centralizada no Cristo, porque através dele, Deus derramou sobre a sua vida toda a sorte de bênção nas esferas celestiais. Volte-se para Deus, recomece, o caminho está aberto, Deus tem falado com você. Dá sequência no seu ministério, espalhe o amor às pessoas, pregue o Evangelho de Jesus Cristo, pregue o senhorio de Jesus Cristo, pregue a obediência, não com um totalitarismo, querendo subjugar as pessoas, mas leve mais pessoas a obedecer a Deus, porque nós já fomos abençoados em Cristo Jesus. E nós estamos pura e simplesmente aguardando a sua segunda vinda, o segundo advento, a chamada parousia, para que nós possamos estar na eternidade com Deus, nas moradas celestiais que Ele foi nos preparar. Então que nós possamos repensar, por que obedecer? Porque um líder tenta me impor isso? Porque existem as regras da minha comunidade de fé, da minha igreja, da minha denominação, da minha religião? Não. Obedecer porque esse Deus já me abençoou plenamente, porque Ele já demonstrou o seu amor por mim, porque Ele já fez uma obra completa visando a minha vida e de toda a humanidade que entende isso. Não é obedecer para ser, é obedecer porque já fomos abençoados em Cristo Jesus. Então, opte por obedecer nesse sentido, com essa dinâmica. Não abandone o princípio da obediência. Agora eu estou livre, posso fazer qualquer coisa. Não, opte por obedecer, porque você é plenamente amado e foi plenamente abençoado por Deus Pai. Bendito seja Deus que em Cristo nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Um abraço a todos e até a próxima oportunidade de fazermos mais reflexões. Até lá!